Olá, gente boa! Mais uma sexta-feira aqui no nosso Desperto Colonial. Eu sou Silas Carvalho, pastor de juventude da Igreja Batista em Jardim Colonial. Hoje eu quero conversar com você sobre qual papel você tem desempenhado com relação à sua missão, a missão que Deus te deu. Um pastor antigo chamado Charles Spurgeon certa vez disse: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Dentre esses dois papéis, qual você tem desempenhado? Hoje nós vamos refletir nesse tema a partir do texto de Gênesis 11, versículo 1 a versículo 9. Vamos ler o texto? Está escrito assim: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra de Sinar, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região, era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham e vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois foi ali que o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, e é algo que eu queria compartilhar com vocês, na minha infância, quando eu lia sobre a Torre de Babel, eu achava que ela era um grande prédio com alguns apartamentos. Eu achava que era um prédio de moradia. Mas essa torre, ela não servia para morar, ela não era para apartamento. Porque talvez você, como eu, quando criança, ficava me perguntando: será que Deus ele não gosta de apartamentos? Esse negócio de prédios altos, será que não agrada a Deus? A Torre de Babel ela era uma zigurate. Zigurate era uma torre construída com um fim de idolatria. Como é que funcionava isso? Era uma torre bem grande, era uma torre que demonstrava um monumento idólatra, e ele era construído para trazer a força dos deuses para a terra ao qual ele era construído. Enquanto mais alta a torre, mais força dos deuses eles conseguiam absorver. E eles acreditavam que essa torre trazia para eles bênção, fazia com que a família deles, o gado deles e as plantações deles fossem abençoadas. Além disso, o tamanho da torre demonstrava a valentia e a violência do povo. Então, quanto mais alta a torre, mais os povos em redor ficariam com medo, porque eles olhavam e falavam assim: esse povo é um povo valente, esse povo é um povo violento. E essa torre era a demonstração de rebeldia, era uma demonstração de que as pessoas confiavam mais nos deuses pagãos do que no Deus verdadeiro. Todo mundo olha para esse texto da Torre de Babel, imaginando que o propósito dele é mostrar como as nações se dividiram e como nasceram as línguas. Mas esse não é o propósito principal desse texto. O propósito principal desse texto, ele está descrito na fala daqueles que vão construir. Olha só o porquê que eles decidiram construir uma cidade, uma torre. Está lá no versículo 4, diz assim: assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. No capítulo 1 de Gênesis, nós aprendemos que o propósito do ser humano é espalhar a glória de Deus por toda a terra. Tanto que Deus abençoou o homem e disse: cresçam e multipliquem-se, encham a terra. Deus nunca quis que o homem e a humanidade ficassem concentradas só no Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar de encontro com Deus. O propósito de Deus para a humanidade era habitar a terra toda e espalhar a glória dele por todo o planeta. Nesse momento, nós vemos esses homens indo contra esse propósito. Primeiro, eles não querem fazer Deus conhecido, eles querem ficar famosos. Uma atitude de orgulho, uma atitude de soberba. E em segundo lugar, eles não querem ser espalhados, ou seja, eles não querem obedecer o propósito missionário de Deus, de espalhar por todo o planeta. E eu sei que esse é o propósito principal dessa passagem, porque logo depois da Torre de Babel, nós vemos aparecer Abraão. Abraão, ele foi o descendente escolhido da linhagem de Sem, o filho de Noé, para ser aquele que seria um instrumento para abençoar todas as nações. A descendência de Abraão abençoaria todas as nações.
Se você voltar uma página, no capítulo 10, a gente tem aquilo que nós chamamos de Tábua das Nações, ou seja, se você contar as nações que surgiram por meio deles, vai chegar no número de 70 nações, e isso é extremamente importante. Depois que Deus escolhe Abraão, e aí nós vemos no desenrolar da história, no finalzinho de Gênesis, nós vemos o povo de Israel entrando no Egito. E olha só que interessante, quantas pessoas entraram no Egito? Está lá em Gênesis capítulo 46, versículo 27. Diz assim: além deles, José teve 2 filhos que nasceram no Egito, totalizando 70 membros da família de Jacó no Egito. Quando Jacó foi com a sua família para o Egito, eles entraram lá com 70 descendentes. E isso é extremamente importante, porque o propósito missionário de Deus, que está sendo contrariado ali na Torre de Babel, vai ser concretizado com a escolha de Israel como povo para abençoar as outras nações. E isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8, está escrito assim: quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade, fixou os limites dos povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. O Senhor sempre teve um propósito missionário. E a Torre de Babel, ela é um clamor de rebelião. Nesse momento, eu quero te lembrar que o propósito missionário de Deus dado a Abraão e sua família chegou a você quando você foi salvo por Jesus Cristo. Quando salvo por Jesus Cristo, a missão de espelhar e espalhar a glória de Deus por todas as nações, a missão de espalhar e espelhar a salvação de Deus em Cristo Jesus a todos os povos, ela foi dada a você. Você, como cristão, tem a responsabilidade de ser um mensageiro de graça. Assim como o Senhor, ali no povo de Israel, arquitetou tudo certinho para que cada filho de Israel correspondesse a uma nação, você hoje mora no bairro que você mora, você tem a família que você tem, você mora no país que você mora, você trabalha no lugar que você trabalha, você estuda na escola que estuda, com um propósito missionário. O Senhor delimitou os limites da sua vida para que você fosse um instrumento de Deus para as pessoas que te cercam. O Senhor, Ele quer usar você como ferramenta. Por causa de Jesus, você tem esse baita desse privilégio e uma grande responsabilidade. Eu quero te lembrar da frase que eu disse no começo, a frase de Charles Spurgeon. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Você, qual tem sido o papel ao qual você tem se identificado? Com um missionário ou com um impostor? O Senhor colocou você onde está, porque Ele quer fazer de você um missionário. Ele quer usar você para abençoar as pessoas que te cercam. Nesse momento eu quero orar para que Deus te use, para que Deus me use. Para que onde estamos, aonde fomos colocados por Deus, no local onde fomos colocados por Deus, nós sejamos usados para espelhar e espalhar a glória dEle e para comunicar essa mensagem que salva. Não queremos ser impostores, queremos ser missionários. Senhor, nesse momento, nós te pedimos, usa-nos. Usa a nossa família, usa o nosso testemunho pessoal, Senhor, nos usa na nossa casa, com aqueles que ainda não são teus, nos usa, Senhor, para abençoar os nossos familiares que ainda não são cristãos. Pai, também te peço para que o Senhor nos use para abençoar as pessoas que nos cercam no trabalho, no colégio, na faculdade, as pessoas que nos cercam, Senhor, na nossa vizinhança, os nossos vizinhos. Pai, nos usa. O Senhor nos deu, por meio de Jesus, esse grande privilégio. E nós não queremos ser como o povo na Torre de Babel, que tem o desejo de fazer a própria fama conhecida, que tem o desejo de manter, Senhor, uma zona de conforto. Não, nós queremos, Senhor, espelhar e espalhar a Tua glória por onde passarmos. Esse é o nosso desejo, em nome santo de Jesus. Amém. Uma boa semana e até o próximo Desperto Colonial.